realmente me preocupa são as notícias que a gente não sabe de onde vem. As narrativas dessas notícias que a gente não sabe de onde vem, que é o que a gente tanto chama de fake news. A gente está voltando doenças que não existiam, que haviam, sido erradicadas. Foram erradicadas e que estão voltando porque os pais não estão vacinando os seus filhos. Qual é o efeito disso? De onde é que vem isso? Você parece bobo você receber no seu WhatsApp uma mensagem dizendo que vacina provoca autismo nas crianças. Você ignora, mas tem gente que acredita. Então, eu já me surpreendi com muitas mensagens que eu achava que, de princípio, eu subestimei. Hoje eu não subestimo mais. Que bacana! Não é? Quando a claquete toca e faz o barulhinho, é sinal de que a gente precisa começar. E a gente vai começar hoje o papo com a Carol Durães, que tem 13 anos já de experiência com jornalismo. E o que a gente quer conversar aqui nesse bate-papo hoje é entender um pouco mais como é que é esse processo da formação da notícia e os bastidores de tudo isso. Entender um pouco mais a notícia a partir de quem faz a notícia. Eu acho que a gente está diante da pessoa mais adequada para explicar um pouco sobre isso para a gente. Será uma honra contribuir com vocês aqui da Conrad. Seja muito bem-vinda, Carol. Primeira coisa é o seguinte, Carol. Geralmente tu entrevista. Como é a sensação de ser entrevistada? Bom, foi a primeira coisa que eu falei quando chegou aqui. É bem curioso estar do outro lado. Geralmente a gente entrevista, isso faz parte do meu dia a dia, porque eu não sou mais repórter de rua, mas estou como apresentadora. E é super tranquilo pra gente, a gente já faz isso de uma forma tão tranquila, mas ser entrevistada me causou aquela insegurança, que eu não sei bem te explicar. Claro que não é um nervosismo, porque, como você falou, a gente tem 13 anos mexendo com isso. E eu vou falar daquilo que eu faço todos os dias, que é o jornalismo. Mas teve aquela pontinha de curiosidade, de saber como é. A Érica Cecília escreveu um livro, Carol, chamado Ensinando a Transgredir. E nesse livro, a frase da abertura desse livro diz o seguinte: o feminismo não é construído por uma única história, e são por múltiplas histórias na vida da gente. Qual é a história da Carol no ensino médio? Bom, a Carol no ensino médio era uma Carol bem diferente do que ela é hoje. E uma das pessoas que mudaram um pouquinho a minha cabeça foi, inclusive, essa escritora, que ela também é conhecida como Bell Hooks. É uma das feministas que eu mais admiro. E nesse livro eu acho ele fantástico porque ele fala da educação como transgressão. Até parece contraditório. A gente está falando de educação e estamos falando também de transgredir. Parece algo contraditório, mas essa escritora, ela defende que esse deve ser o papel do professor. Ensinar os alunos a transgredir as questões sociais, as questões sexuais, as questões de classe, e que esse é o papel do professor, e que a educação deve ser vista como liberdade e não como aprisionamento, e que o professor conseguindo alcançar esse objetivo, ele faz acontecer em sala de aula. Você se considera uma transgressora? Muito, muito. A Carol do ensino médio não era transgressora, a Carol de hoje sim. Em que aspecto? De maneira concreta, me diz algo do qual tu considera essa transgressão efetiva. Bom, eu vou falar como mulher, mas acho que a gente pode falar como nordestino, pode falar por uma questão de classe, a gente pode falar isso de várias formas. Como mulher, na visão mesmo de vida e na questão de não aceitar mais as coisas que são impostas. E isso para mim é bem claro. O feminismo nesse sentido me ajudou bastante, e a forma realmente de ver a vida é bem diferente. Claro que a minha essência
ela é a mesma. Eu sou a mesma Carol com a mesma essência, mas mudou muita coisa. Na universidade, tem algum momento em que tu tenha se colocado atenta a esse movimento do feminismo? Lá foi onde te cutucou para essa possibilidade? Também, mas não só do feminismo, mas essa questão de social mesmo. A gente tinha uma universidade, à época a gente não tinha o laboratório dos cursos de jornalismo, a gente só tinha o laboratório de rádio, a gente não tinha o laboratório de TV, a gente não tinha o laboratório de impresso. E a gente tinha muito eu não conhecia essa autora e nem sabia que aquilo que eu estava fazendo era uma transgressão. Depois você vai entendendo um pouquinho. Mas assim, a gente fez na época o enterro da UESP. Aquilo ali eu fui muito do que eu vi de alguns colegas, da minha vontade de ter um ensino de qualidade, da vontade de ter essa liberdade, como a gente fala na educação como liberdade. Mas a gente fez isso, a gente ocupou reitoria, então são vários aspectos. E no sentido do feminismo, eu passei depois no jornalismo, eu não sou uma militante, até peço licença para as militantes para falar sobre isso, mas eu acho que toda mulher que já tem um pouquinho dessa clareza consegue ter o feminismo como pauta, e eu busco muito isso no jornalismo, de trazer os temas sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher de forma geral, a questão da desigualdade salarial. Enfim, vários aspectos em que ainda existe, sim, uma diferença entre homens e mulheres, e até mesmo para explicar o que é o feminismo, porque ele é um tabu, ele é mal interpretado, ele é muitas vezes, até mesmo mulheres não sabem bem lidar com isso. Então acho que eu busco dentro do meu papel de como mulher, de como comunicadora, levantar essas questões. E não só isso, não só em relação ao feminismo, mas também em relação à diversidade sexual, a questão da diversidade racial. Acho que tudo isso está um pouquinho dentro da nossa função de jornalista, e isso é transgredir. É porque existe um aspecto social que ele é muito limitado e cabe a nós transgredir para alcançar essa liberdade. Na universidade, o que mais te marcou? Nossa, uma pergunta difícil. Uma pergunta bem difícil. Vão ter outras. Vão ter outras? Bom. Bom, eu diria que essa luta por uma educação melhor foi algo que me marcou muito, porque os meus colegas da época, eles eram inquietos nesse sentido. E é porque eu nem era de dentro do centro acadêmico, eu nem era uma estudante do movimento estudantil, mas acho que de forma alguma a gente poderia ficar de braços cruzados. Mais uma vez, eu até peço licença aqui para as pessoas que eram realmente do movimento estudantil, que estavam lá. Eu, de certa forma, estava descobrindo aquilo ali. Para mim era algo novo, então como era algo novo, algo bem incipiente, foi algo que realmente me despertou muita curiosidade. Outra coisa que me marcou muito na universidade foram os amigos. Eu fiz boas amizades, até mesmo de professores que são hoje minhas referências. Você, Samara, Daniel Solon, Robson Costa, que são referências hoje para mim, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional. Boas amizades, eu tenho, assim, as minhas melhores amigas são da época da universidade, então eu guardo isso comigo, foi algo fantástico que a universidade me proporcionou. E, bom, eu acho que o dia a dia de lidar realmente com as dificuldades, a gente passou um período bem difícil. Creio que os primeiros que chegaram no curso de jornalismo tiveram uma dificuldade ainda maior. Os que estão hoje têm ainda a sua dificuldade, é uma coisa que vai mudando a cada fase. Mas acho que essa dificuldade de ser criativo, a gente precisava ser criativo. Boa. Essa falta de muita coisa de não ter muitos laboratórios, fez com que você crescesse, que a gente crescesse mais profissionalmente? Isso, porque em momento nenhum
nenhum aluno que estava ali tinha aquela síndrome de patinho feio, de perseguição, de que as coisas não vão acontecer porque é assim. Não, pelo contrário, a gente buscava, claro, lutar para que as coisas melhorassem, mas a gente era super criativo, tentava se virar, não romantizando isso, porque eu acho que a gente não deve romantizar os alunos que sofrem por uma universidade sem estrutura, que vão lá e alcançam e tiveram sucesso na sua vida profissional. Eu acho que isso é romantizar, não é bem por isso. Mas, de certa forma, é bastante curioso e até mesmo interessante como todos os alunos lidavam com isso. Tu é feminista? Tu se considera uma feminista? Sim. Né? Tu joga futebol. Isso é uma forma de transgredir também o sistema social? Eu nunca vi por esse lado, mas sim, a partir do momento que você... tem muitas piadinhas. Quando você fala que joga futebol, a primeira coisa que as pessoas ficam surpresas. Tu joga em que posição? Eu jogo... Na verdade, assim, o meu jogo do futebol ele não é profissional. Ela é uma coisa realmente mais para diversão, para queimar caloria. Então, não tem nada muito definido, não tem muitas regras. É algo mais assim para extravasar, para tirar o estresse do dia a dia. Então, mas assim, eu gosto de jogar mais no ataque. Beleza. Por que jornalismo? Bom, eu não vou dizer que o jornalismo foi muito por acaso na minha vida, porque eu acho que tudo tem um sentido de ser. Mas eu nunca sonhei, quando criança, em ser jornalista. Eu sonhava... Veja só, por isso que eu acho que essa questão do feminismo, mesmo quando eu não sabia o que era feminismo, já estava lá na minha vida quando eu era criança. O meu sonho de infância, de criança, era ser delegada para prender homem que batia em mulher. Coisa. Não me pergunte por quê. Então já estava enraizada. Até porque eu nem ali. vivia num cenário de violência. Eu não tenho, graças a Deus, um cenário de violência doméstica. Mas não me pergunte o porquê. A delegada que se transformou em jornalista. Eu queria... Não, mas não era qualquer delegada. Eu queria ser uma delegada que prendia homem que batia mulher. Ponto. Era bem específico. Ótimo. A minha vontade, né? Não me pergunte por quê. Mas aí, quando eu cheguei no ensino médio, né, era bem diferente naquela época, era a época do PSIL. Então, o meu primeiro vestibular eu fiz para Direito e eu não passei. E confesso que quando eu fiz jornalismo no segundo ano, eu fiz para passar. Juro para vocês, me julguem. Me julguem, mas eu fiz para... Precisa entrar. Porque assim, era bem diferente. Né? Era bem diferente. Hoje está bem diferente, as coisas né? eram mais... Hoje tem mais faculdade, os cursos estão mais acessíveis. Vou entrar e vou ver no que vai dar. Era essa a ideia? Na verdade, eu queria entrar para eu sair do pré-vestibular, que para mim era uma coisa muito desgastante, e depois eu queria fazer realmente direito para me tornar delegada. Só que aí nessa brincadeira eu me apaixonei pelo jornalismo. O que fez com que essa paixão chegasse? Tu lembra de alguma coisa específica? Uma palavra, uma frase, não foi assim de repente, foi alguma coisa que foi me conquistando aos poucos. Pelo próprio curso, de imediato eu gostei. Depois, pelo estágio, eu comecei a estagiar logo no início do quarto período, então eu tive uma experiência de redação muito cedo. E foi isso, foi esse dia a dia que foi me conquistando. Então, por mais que eu tivesse aquele sonho de, quando eu era criança, de ser delegada, eu hoje não me sinto uma profissional frustrada de forma alguma. Pelo contrário, eu sou muito realizada naquilo que faço. E eu consigo, e acho que por isso que esse tema de violência contra a mulher é muito presente nas minhas pautas, nos temas que eu gosto de abordar, então até mesmo nas minhas rodas de conversa, nas minhas leituras, nos livros que eu leio. Então isso, de certa forma, ainda está muito presente. E, enfim, não fui delegada, mas eu, de forma alguma, me arrependo disso. Eu aprendi a gostar do jornalismo e me apaixonei pelo meio do caminho, mas não foi uma coisa que eu sonhei, o jornalismo. Tu lembra exatamente no dia que saiu o resultado do vestibular? Detalhes desse dia? Lembro inclusive que a minha pontuação dava para ter passado para Direito. E agora? Não dá para mudar? Não, né? Não, mas realmente era isso. Eu pensei em começar o jornalismo para me livrar do pré-vestibular, para me livrar daquela pressão, né, que o adolescente vive.
Mas depois desisti totalmente. Por algum tempo a minha mãe ainda ficou insistindo para eu fazer. A Lala Danhaus é uma futurista que eu acompanho. Ela estuda o futuro. E o futuro tá difícil de estudar, né? Muito difícil. Para ela tá mais fácil porque ela faz isso há muito tempo. Nós temos novas doenças, novas profissões, novos vícios, novos... Eu recebi uma coisa muito curiosa hoje, que era os 7 pecados da Bíblia da forma atual. O da gula era o iFood, o da preguiça, eu acho que era o Netflix. Eu posso até depois mandar para vocês, é algo bem interessante, porque o futuro toda hora muda. Exatamente. E ela diz uma coisa bem interessante que eu gosto muito. A arte não é apenas a filha de um tempo passado, mas ela é a mãe do tempo futuro. Qual é o tempo do jornalismo que a gente está vivendo hoje? Ele é um tempo de ressignificação. Eu posso dizer isso. A gente está... o jornalismo ele tem que mudar a todo momento para acompanhar esse futuro que a gente não sabe o que é que tem por aí. E o jornalismo, ele tem que acompanhar, e o grande desafio é acompanhar sem perder a responsabilidade, sem perder a essência, porque se existir algo que possa representar os dias atuais, e sem dúvida o futuro é a chamada rapidez. E muitas vezes o jornalismo não combina com rapidez, essa pressa, até mesmo a forma de consumo mudou muito. Então, o jornalismo tem buscado acompanhar essas mudanças com esse grande desafio de manter a credibilidade, manter a sua essência, manter, acima de tudo, a sua responsabilidade. O jornalista vê, escuta e conta. Essa é a lógica da notícia? Vê, escuta e conta? Eu acho que a gente não pode mais falar em lógica de notícia. É difícil a gente falar numa lógica de notícia hoje, porque tudo acontece muito rápido. Bom, você certamente há alguns anos só iria ter acesso a uma notícia se fosse por algum meio de comunicação. Um impresso ou uma TV? Impresso, ou TV, ou rádio naquele horário específico. Essa notícia não é mais consumida dessa forma. Essa notícia chega de forma instantânea porque qualquer pessoa hoje é, entre aspas, um repórter. De onde ele vê um acidente, de onde a gente teve o desabamento do prédio em Fortaleza. Nós estávamos aqui no Piauí. É o nosso estado vizinho, mas não estamos tão próximos. Essa notícia começou a ser consumida, a princípio, pelos grupos de WhatsApp, das pessoas que passavam por lá e já filmavam, já tiravam a fotografia. E aí, naquele mesmo momento, não só o Piauí, mas todo o Brasil e todo mundo já estava sabendo o que estava acontecendo. Então, a forma de consumir a notícia inicial, ela mudou. Depois vem os meios de comunicação para dar realmente a notícia do que aconteceu, de investigar as causas, de contar as histórias emocionantes, de mostrar de uma forma bem sensível o resgate, de acampar literalmente ali e acompanhar isso. Mas a notícia em primeira mão, quem deu não foi nenhum meio de comunicação, foi o WhatsApp. E assim, as redes sociais também hoje têm um pouquinho dessa função, porque as pessoas se comunicam por lá, elas informam por lá. Por isso que eu digo que o jornalista tem esse desafio de tentar acompanhar essa rapidez, mas fazendo tudo com muita responsabilidade. Vê se tem mais sentido isso que eu vou dizer. O jornalista hoje que está na redação, que faz um trabalho mais especializado, ele não está meio perdido com essa possibilidade em que a pessoa, o cidadão comum, também pode comunicar? Eu acho que a gente não pode ver o cidadão comum como um inimigo. Acho que até porque a gente não vai conseguir mudar essa realidade. A gente pode se aliar sabendo que você vai conseguir beber naquela fonte, mas sem deixar de ser o repórter.
eu sempre brinco muito dizendo que é mais fácil hoje se conseguir uma notícia, porque as informações elas circulam mais. Então você tem mais facilidade de conseguir uma fonte, você tem mais facilidade, de repente, se a tua fonte não está aqui, você consegue fazer uma entrevista com ela pelo WhatsApp Web, pelo Skype, por mensagens, por e-mail. E alguns repórteres que começaram lá atrás não tinham essa facilidade. Mas o que o jornalista atual tem que ter em mente é que ele não pode se acomodar com isso. Que ele vai usufruir daquilo que é mais fácil para ele, mas ele tem que saber dos riscos, porque ao mesmo tempo que é mais fácil, é mais perigoso. Qual é o perigo? De narrativas. Eu acho que a gente vive em uma guerra de narrativas, onde cada um quer contar a sua história de acordo com seus interesses. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as narrativas oficiais, que são as narrativas institucionais, mas a gente tem que ter cuidado com a narrativa até mesmo daquele cidadão comum, porque ele tem algum interesse de divulgar aquela informação de alguma forma. Então, ele vai poder ajudar a gente com uma imagem que ele estava lá na hora? Vai, mas o papel, o repórter nunca pode deixar de ser repórter mesmo com essa facilidade. Fazer jornalismo custa muito caro. As redações estão cada vez mais ficando mais enxutas. Esse é um reflexo dessa rapidez ou da sociedade ter mais comunicadores, vamos dizer assim, os cidadãos comunicando? Eu acho assim que a gente não pode limitar a um fator. São vários fatores que, desde a crise econômica que atingiu todos os setores, por que não os meios de comunicação? Isso também. Um jornal antes precisava de vários repórteres fotográficos. Hoje, como as imagens que chegam de qualidade à redação, não tem mais essa necessidade de tantos fotógrafos. E até mesmo repórteres, porque se antes você levava um repórter, demorava tanto tempo para conseguir uma informação, hoje com a disponibilidade de meios, isso é mais rápido. Então, assim, eu acho que isso não justifica, que a gente não possa também justificar a precarização das redações, mas o que eu posso te dizer é que são vários aspectos. A notícia com esse processo de enxugamento também vai ficar precarizada? Não pode, esse é o desafio, não deixar precarizar. Mas está precarizada de uma forma geral? De uma forma sem citar nenhum veículo, Carol? A gente tem perdido muitas possibilidades de contar histórias de maneira mais aprofundada? Bom, eu acho que a gente não pode fugir dessa realidade. É uma realidade dura, que dói, mas infelizmente a gente vê isso, talvez pelo comodismo de alguns jornalistas, mas eu acho que a gente não pode colocar isso como uma regra hoje. Acho que ainda tem muita gente bacana que faz um jornalismo de verdade, tem pessoas que têm responsabilidade, que têm sensibilidade, que têm um jornalismo investigativo fantástico. Então eu acho que a gente, sim, não pode fugir dessa realidade, mas eu acho que ela não pode ser colocada como um jogo perdido, não. Acho que ainda tem muita coisa boa mesmo no jornalismo. O jornalismo tem narrativa também? Sim, todo mundo tem. Todo mundo tem a narrativa. Isso afasta um pouco o jornalismo daquele grande mito da imparcialidade? É isso? A imparcialidade, ela é um mito. Eu acho que você tem que fazer um jornalismo responsável, porque um repórter, ele vai olhar para uma notícia, ele está carregado com a sua bagagem cultural, com a sua bagagem social, com a sua bagagem política. E tudo isso é inerente do ser humano, seja ele jornalista ou qualquer outro profissional. Mas isso não pode comprometer a realidade e não pode ser irresponsável. Mas realmente a imparcialidade, se a gente for falar ao pé da letra, ela é um mito, porque todo mundo tem um ponto de vista. Recentemente eu recebi uma imagem que, na hora que você olhava, parecia um prato de batata fritas com um ovo, e na verdade era um iogurte e uma pera. Então, assim, você carrega muito da sua essência naquilo da sua percepção naquilo que você vê. Qual é o caminho? Como é que a gente faz para se aproximar dessa imparcialidade do qual o jornalismo precisa
e de que diminua ou pelo menos seja uma narrativa honesta do ponto de vista do jornalista? Ter esse entendimento de uma narrativa honesta. Parece, mais uma vez, contraditório, mas eu tô jogando a real aqui. Eu não vou falar aqui para um grupo de alunos ou até mesmo para os profissionais, meus colegas profissionais, dizer que isso não existe, porque é um fato. As narrativas, elas existem, mas eu acho que o jornalista, enquanto um jornalista responsável, ele tem que ter essa percepção de que ele não pode comprometer a realidade, mesmo que ele tenha uma narrativa que ele defenda, que ele tenha um ponto de vista político e social. E de verdade, eu acho que quanto mais transparente você é, melhor, mais honesto você é na sua narrativa. A sociedade está esclarecida para entender esse tipo de posicionamento no estado do Piauí, especificamente? De que um veículo diga, minha posição é essa? E eu te diria que a minha maior preocupação não é nem essa. Porque os meios de comunicação, historicamente, eles têm o seu posicionamento e eu acho que, por mais que exista uma certa indignação, mas acho que o poder de compreensão das pessoas já é mais evoluído nesse sentido. O que realmente me preocupa são as notícias que a gente não sabe de onde vem. As narrativas dessas notícias que a gente não sabe de onde vem, que é o que a gente tanto chama de fake news. E me preocupa muito porque, às vezes, você pode até se surpreender com algo que aparentemente é tão inofensivo, mas que gera um comprometimento social tão grande. A gente pode falar sobre as vacinas. A gente está voltando doenças que não existiam, que haviam sido erradicadas. Foram erradicadas e que estão voltando porque os pais não estão vacinando os seus filhos. Qual é o efeito disso? De onde é que vem isso? Você parece bobo você receber no seu WhatsApp uma mensagem dizendo que vacina provoca autismo nas crianças. Você ignora, mas tem gente que acredita. Então, eu já me surpreendi com muitas mensagens que eu achava que, de princípio, eu subestimei. Hoje eu não subestimo mais. Eu tenho isso comigo. Eu já subestimei muito essas mensagens de WhatsApp, mas elas são muito danosas e o prejuízo disso para a sociedade é muito grande. Não só no aspecto político, porque isso ficou em evidência nas últimas eleições, mas no aspecto da saúde. Eu já vi pesquisas que onde mais tem fake news é no âmbito da saúde. E a gente vê uma sociedade hoje que ela é pseudo-informada, porque ela tem muita informação, ela tem muitos meios de comunicação, ela pode escolher de que forma ela vai consumir aquela informação, mas ela está desinformada, porque ela está sendo informada da forma errada. Eu volto o ciclo. Talvez isso não seja uma fragilidade das redações hoje não aprofundar? É uma luta muito grande. Eu acho que hoje o pior inimigo das redações, a maior luta que as redações precisam ter em relação a isso. Na outra ponta da esteira, ao mesmo tempo, os meios de comunicação são vistos com mais credibilidade. E eu acho que é exatamente aí que o jornalismo precisa entender a sua função, da sua credibilidade, de informar com responsabilidade. Porque, infelizmente, a população está desinformada e isso pode, inclusive, causar vidas. A gente recentemente noticiou uma história que aconteceu aqui no interior do Piauí de um amigo que, com uma brincadeira, colocou num grupo de WhatsApp que o seu colega tinha estuprado um cachorro. Uma brincadeira de péssimo gosto, claro, mas na cabeça da pessoa que fez isso, até então, inofensiva. Isso deu um problema muito grande, que a população se revoltou contra uma pessoa de uma cidade pequena e não passou de uma brincadeira de péssimo gosto. Então você imagina quantas pessoas, as redes sociais é um tribunal de justiça. Julga. As pessoas estão ali para julgar e condenar sem direito à defesa. Então isso pode mudar vidas de pessoas, isso pode causar violência. É impressionante a violência que está nas redes sociais. Intolerância. A intolerância. E isso realmente é muito preocupante. Então, mais do que essa narrativa
dos meios de comunicação, me preocupa muito essa forma desordenada que as informações eu gosto circulam. Eu gosto muito de uma historinha da NASA que dizem que alguém perguntou para o zelador da NASA o que ele estava fazendo ali. E a resposta dele eu acho brilhante. Ele diz assim: eu estou ajudando o homem a chegar à Lua. Qual é a missão, o dever do jornalista? Nesse momento, eu acho que o jornalista ele tem várias missões. Acho que eu nunca gosto de nada que limite. Eu sempre acho que tudo a gente pode ver de vários pontos de vista. Mas fazendo por esse recorte das informações desenfreadas, das informações falsas, da desinformação, eu acho que hoje é papel do jornalista, seja no meio de comunicação que ele atua, ou até mesmo na fila do pão, ele tem que buscar informar as pessoas. Quando ele perceber, talvez você seja o chato da família, você seja, né, mesmo que você tenha já essa cara de gente chata, mas eu, por exemplo, não consigo ver alguém compartilhando uma mensagem, uma fake news, eu não consigo ver alguém dizendo algo que não é verdade. Quando eu falo que não é verdade, não estou falando de ponto de vista. Você pode defender o seu ponto de vista, mas o seu ponto de vista não pode usar argumentos falsos. Isso é diferente, então... Pode usar mentira. Eu não consigo. Então, eu acho que... Tu repreende a teus familiares? Não, eu informo. Eu busco informar. Eu busco informar. Educada. De maneira educada. E sempre vou na fonte dos meios de comunicação oficiais. Eu sempre busco dados. Eu gosto muito de trabalhar com dados. Então, seja no meio de comunicação que eu trabalho, ou seja no meu grupo de amigos, entre os meus familiares, se eu perceber que existe uma informação falsa sendo passada para frente, primeira coisa... gente, não leva isso pra frente, porque parece uma bobagem, mas eu recebi em um grupo de WhatsApp um assalto em um shopping e disseram que era um shopping daqui de Teresina. O shopping não tinha nada a ver. Aí o que acontece? A pessoa compartilha. Primeiro, vai gerar um pânico entre as pessoas. A quem interessa que as pessoas vivam com medo? A quem interessa que as pessoas entrem em pânico? Eu acho que começa o nosso prejuízo por aí. Se você se você percebe que existe um cenário de violência maior do que o que ele é, veja só, não estou dizendo que nós não estamos numa cidade violenta, que eu não estou... Não é isso. E aí você compartilha uma foto de um shopping que não tem nada a ver com nenhum dos shoppings de Teresina, olha a irresponsabilidade que você está fazendo. E isso também vai gerar não só... a sensação de insegurança ainda maior, mas vai gerar um prejuízo comercial para aquela instituição, para aquela empresa. E eu acho que a gente tem que trabalhar de forma muito honesta. Então, quando a pessoa passa aquilo para frente, eu sempre pergunto, você observou o cenário? Você parou para ver? Olha isso, você que anda muito nos shoppings daqui, você já viu esse ambiente em algum dos shoppings daqui? Aí você percebe que a pessoa simplesmente passou aquela mensagem sem avaliar sequer as imagens e com a indignação de dizer, olha como Teresina está violenta, olha como Teresina os bandidos tomaram de conta, olha como isso. E aí você está lá dando está lá sendo o indignado, porque existe muito isso, o indignado das redes sociais, mas você tá fazendo isso de forma irresponsável. A imprensa não tem uma certa responsabilidade em criar essa sensação de que está inseguro, de que a cidade está tomada pelos bandidos por conta de muitos programas mais policiais? Os programas policiais, eles são disparados de maior audiência. Faz
faz sucesso falar sobre violência, sobre os aspectos sociais dessa forma. Mas eu acho que existe uma outra corrente, que eu acho que é o do jornalismo positivo, que ela consegue, mesmo que de uma forma, ainda que engatinhando, mudar um pouquinho essa chave. Eu acho que existe muito jornalismo que é aquele jornalismo de construção, da positividade. Veja só, não estou falando que nós não devemos denunciar, até porque é papel do jornalista. Existe uma frase célebre que aquilo que você tem interesse em publicar é publicidade. Aquilo que não realmente é o jornalismo. E eu concordo com isso. Mas eu acho que todo tipo de jornalismo, ele é essencial, ele é importante, e aí cada jornalista se encaixa melhor naquilo que faz. Eu só acho que todo ele deve ser feito com responsabilidade. Você nem pode ser esse jornalista de construção, de fechar os olhos para as coisas que acontecem, e também nem deve ser irresponsável ao ponto de querer a qualquer custo, principalmente se é uma notícia que você sabe que ela tem um consumo, que a aceitação dela é maior no público de massa. Eu acho que tem espaço para todos. Eu acho que a única coisa que deve ter indiscutivelmente em todos é a responsabilidade. E o que faz um jornalista ser jornalista? Bom, essa visão mais ampla, eu acho que indiscutivelmente um jornalista ele precisa ter um olhar diferente para tudo. E isso vai muito de cada ser humano. Não é uma coisa que se aprende na faculdade, não é uma coisa que você aprende no estágio, não é uma coisa que você vai aprender na redação. É uma coisa muito de sensibilidade. E hoje os jornalistas que eu mais admiro são esses jornalistas que atuam pela sua sensibilidade. Claro que o comprometimento, a responsabilidade são fundamentais, mas para mim, pessoalmente, eu acho que a sensibilidade, o jornalista ele precisa ser sensível, ele tem que ter empatia. Empatia é você entender pelo olhar do outro. E aí você consegue realmente saber o que é aquela notícia. Acho que só se você conseguir um pouquinho se colocar no lugar do outro, você realmente vai conseguir fazer uma notícia diferente. Isso é muito legal. Acho que nós somos jornalistas, né? Então a gente é gente também. E às vezes a gente esquece disso. E uma coisa que eu falo muito é impressionante, porque assim, eu discuto muito jornalismo também com os meus amigos. E às vezes eu noto no comportamento, isso eu faço a meia culpa mesmo, não estou apontando dedo na cara de ninguém, não. Acho que a gente sempre tem que se chamar um pouquinho da responsabilidade. A gente está fazendo jornalismo para quem? Para outros jornalistas? Ou para a população? Porque às vezes a vaidade, até mesmo essa vontade de... É bom você trabalhar com exclusividade? Claro. É bom você trabalhar em primeira mão? Mas a quem isso interessa? A quem interessa se uma notícia foi colocada 13h30 ou 13h35 num meio de comunicação A ou B? A quem que isso interessa? Talvez o aprofundamento da notícia seria uma coisa que interessasse muito mais. Muito mais. Outros olhares então, eu acho que de vez em quando a gente tem que parar um pouquinho e perguntar para quem que a gente está fazendo jornalismo. Aí me vem uma pergunta que é o seguinte: o jornalista ele é um produto do meio? Vamos falar da transgressão? Transgrida, então. Eu acho que todo mundo pode transgredir um pouco. Claro que se existe um mercado que ele é privado e até mesmo nas instituições públicas você tem normas a seguir, mas eu acho que, voltando lá à transgressão, acho que a transgressão é a liberdade, é o fazer diferente, e todo mundo pode transgredir nesse sentido. Claro que quando eu falo em transgredir, gente, eu sou uma pessoa quem me conhece sabe que eu sou a pessoa que mais respeita o trânsito, as leis de trânsito. Eu estou falando transgredir, não de transgredir leis, não de se na Constituição diz que você não pode matar, você vai transgredir nesse sentido. Não. É ir além dos limites. Exatamente. Os limites, às vezes, até pessoais. É bom ficar isso bem claro, porque às vezes as pessoas podem ter uma interpretação bem diferente do que é transgredir. Tá descumprindo a lei. Não, pelo contrário, eu sou uma pessoa que super defendo
as leis, eu estou falando aqui de leis de trânsito, mas a gente pode falar das leis como um todo. Quando eu falo transgredir, é transgredir socialmente. Sempre que alguém me diz algo, eu digo, quem falou isso? Quem disse que isso é dessa maneira? Isso é uma lei? Eu sempre pergunto isso é uma lei? Quem institucionou isso? Então, se a pessoa não sabe dizer quem definiu que aquilo fosse assim, é algo que você pode transgredir. Há muito o efeito manada. Sim. O Maria vai com as outras. Sim. É o mais popular, né? Há muito jornalista que vai nessa onda, quer dizer, os outros vão fazendo e eu vou fazendo também, e não pensa em como fazer, ou no que está fazendo, ou não faz essa pergunta que eu acho que é a principal pergunta que você disse. Para quem? Tem. A gente sempre trabalha com pessoas de diversas personalidades, diversas formas de trabalhar. Mas eu acho que existe um jornalismo tão bom, tão eficiente, tão ainda de práticas saudáveis, porque eu prefiro enaltecer esse jornalismo. E claro que a gente pode pontuar aquilo que estiver ao nosso alcance. E aqueles que não fazem um jornalismo responsável, acho que a gente precisa realmente ignorar e valorizar aqueles que estão fazendo um jornalismo com responsabilidade, um jornalismo sensível, porque eu acho que a sensibilidade ela é muito importante nisso tudo. Mas, infelizmente, como em todas as profissões, as diversas formas. Eu, na verdade, eu não costumo dizer... Claro, a não ser que a pessoa seja realmente irresponsável, desonesto, mas eu costumo muito dizer que não há forma certa nem a forma errada. Eu acho que vai muito do fazer jornalismo de cada pessoa, vai muito das suas experiências, vai muito do que você acha que é importante. A gente não pode ignorar nenhuma forma de fazer jornalismo, porque eu acho que todas elas estão comunicando. Não adianta eu achar que a minha forma de fazer jornalismo é a mais certa se eu não consigo interagir com um público A ou B. Se eu não consigo levar a minha notícia, talvez algum comunicador que a gente às vezes até olha de uma forma mais torta, é ele que consegue comunicar ao seu jeito. São vários elementos que compõem. Quem somos nós para dizer que ele está errado? Mais uma vez, eu acho que todo mundo tem que ser responsável e honesto. Mas se um jornalista ele tem um jeito mais sisudo de dar notícia, mais sensível, às vezes até mais agressivo, eu acho que o importante é a informação chegar às pessoas. O que tem de ficção no jornalismo? De ficção, bom, acho que jornalista vai ficar rico. Acho que essa... É lá dentro, na notícia, no processo. Externamente, o jornalista não fica rico? Não, tô brincando. Na verdade, acho que a gente, inclusive, tem que parar com essa brincadeira de ficar dizendo que jornalista não ganha dinheiro, porque acho que isso vai se tornando uma verdade e as pessoas não vão querer nunca pagar um preço justo pelo jornalismo. Eu nem sou muito de fazer essa piada, porque realmente você me pegou de surpresa e eu não soube o que responder. Bom, eu acho que essa questão da imparcialidade é uma ficção, que a gente pode dizer. Os desafios são inúmeros, desde você conduzir realmente aquele efeito manada, enfim, tudo isso que você falou, você se desafiar a cada dia. Mas eu acho que jornalismo é muito mais realidade do que ficção. Muito mais real. Botar na balança vai ter mais... Isso, eu acho que o jornalismo é muito mais vida real mesmo. Quais os limites do jornalismo? Eu posso usar um exemplo prático? Tem limite? Eu acho que tem limite. Eu acho que quando a sua informação ela vai prejudicar de alguma forma... Mesmo que ela seja de interesse público? Mesmo que ela seja de interesse público. Talvez num julgamento, por exemplo. Se a sua informação que você vai dar vai prejudicar o julgamento, eu acho que você pode avaliar o que é mais de interesse público. Você prejudicar o andamento de alguma coisa, você prejudicar alguma coisa ou manter as pessoas informadas. Até que ponto é interessante que as pessoas tenham aquela informação naquele momento? É algo muito específico.
Geralmente o interesse público, ele geralmente está acima de tudo, mas eu não acho que está acima de tudo e de todos. Eu usei o exemplo de um julgamento, mas pode servir para várias situações, e aí cabe ao jornalista, naquele momento, avaliar aquele cenário. O que tem de política no jornalismo? O que há de política no jornalismo? Tudo. Tudo tem política. A gente respira política, não só no jornalismo, mas na nossa vida. Às vezes a gente não consegue interpretar que aquilo é um ato político. Isso eu estou falando da nossa vida social. Mas comer é um ato político. Se você está comendo agrotóxico, é porque você vive num país que existe uma conduta de liberação de agrotóxico. E muitas vezes as pessoas não percebem que comer é um ato político. Então, se o simples fato de comer ser um ato político, o jornalismo em si, como um todo, é um ato político. Tem as editorias de cultura, de polícia, de cidades, mas se você está cobrindo uma cidade violenta, isso passa por política. E quando eu falo de política, eu não falo de eleição, porque a gente tem muito aquela visão limitada de pensar em política e em eleição. Não. A gente vive política, acho que nós temos que ser humanos políticos. Diferente de eleição, período eleitoral é uma coisa, mas política, acho que se você é de uma editoria de polícia e você está ali diariamente mostrando uma cidade violenta, você passa pelo aspecto político nisso. Se você, digamos, está abordando um crime de feminicídio, existe política nisso. Por que existe o crime de feminicídio? Você consegue linkar política a essas questões? Se você está cobrindo, de repente, uma campanha de vacinação que não atingiu a meta, por que essa campanha? Então, eu acho que tudo é um ato político e acho que nós precisamos cada vez mais ser conscientes disso, de que tudo gira em torno da política, do mundo político, da política social em si, e não do eleitoral. Tem algumas pessoas que dizem que o jornalismo bom é aquele que incomoda. Sim. Não é? O jornalismo, o que te deixa triste no jornalismo? Eu acho que existe uma visão para cada coisa. Você perguntou o que me deixa triste no jornalismo ou a notícia que me incomoda? No jornalismo, na forma de produzir o conteúdo, na forma de publicar o conteúdo. E aí, obviamente, isso passa pela notícia, pelo conteúdo em si. Mas Bom, eu acho que poucas coisas me deixam triste no fazer jornalístico, porque eu acho que tudo é uma questão realmente de como você enxerga aquela profissão. Mas eu diria, assim, de desvalorização profissional, um pouco disso, embora eu sempre queira olhar o lado positivo da coisa. Eu sou uma pessoa muito disso, assim, que eu busco olhar o lado positivo da coisa. Mas talvez eu acho que a gente poderia, eu acho que os profissionais de jornalismo, eles poderiam ter mais incentivos nesse sentido. Isso eu não falo não só em relação às empresas. Há pouco reconhecimento a esse profissional? Não, eu acho que nós somos bem reconhecidos. A sociedade, tu acha que a sociedade tem ideia do papel do jornalista na sociedade? Tem sim. Eu acho que o que pode acontecer é o desrespeito em algumas situações, até mesmo naquilo que é de direito do jornalista. Eu acho que existe um pouco de desrespeito, mas eu acho que esse reconhecimento existe. Eu acho que a população, a sociedade, ela consegue internalizar bem qual é o papel do jornalista. 13 anos trabalhando com isso.
Sim. Algum dia tu publicou ou fez uma matéria ou publicou algo que fosse contra os seus princípios e disse isso não deveria ser publicado? Não. Não. Já teve... Mas já negou? Hã? Negou a publicação? A informação chegou e tu negou? Não, já teve situações, deixa eu buscar um pouquinho aqui, em que eu tive que, digamos que, alinhar certas coisas, mas não no ponto de não publicar ou eu publicar algo que fosse contra os meus princípios. Isso nunca foi pedido para mim. E eu me negaria, com certeza. Mas, claro, que já passou por você conduzir a pauta com um alinhamento mais, digamos que, orientado, digamos assim. Mas ferir os meus princípios, ou então publicar algo que fosse mentira, publicar alguma coisa assim que eu tivesse que realmente vergonha de ser jornalista, isso nunca aconteceu e nem vai acontecer, porque acho que isso vai muito do seu profissional, do profissional que você é. E o que é que te inspira no jornalismo? Me inspira quando eu percebo que o jornalismo, mesmo diante desse vulcão em erupção, que é a forma de comunicar de hoje, que mesmo assim ele consegue fazer a sua função de incomodar, de fazer com que as pessoas pensem, de repente mudar a realidade de uma coisa, mesmo que seja de algo tão pequeno. Mas eu acho que se você consegue mudar para melhor uma coisa que seja, mesmo que ela não tenha um impacto grandioso, isso me inspira muito. Eu acho que isso me dá aquele gás para continuar sendo jornalista. Chico Buarque diz que as pessoas têm medo de mudanças, mas ele também diz em um poema dele que ele tem medo de que as coisas não nunca mudem. Qual é a mudança que a Carol vai ter nos próximos tempos, nos próximos anos? Tu muda constantemente ou tu tem medo de mudar? Não, eu sou assim como o Chico, eu tenho medo que as coisas não mudem. E até mesmo essas mudanças do jornalismo, eu acho que a gente tem aí uma possibilidade muito maior de crescer. Eu acho que se a gente ficar com medo do que vem pela frente, esse medo vai estagnar a gente. A gente tem um exemplo da própria rádio, que em Teresina é um case muito bacana. Quantas vezes o rádio não foi colocado como um patinho algo feio da comunicação, né? Que iria acabar. Olha a força que o rádio tem hoje. Isso acontece muito com os impressos. E o impresso veio se ressignificando, veio mudando, veio apostando numa parte gráfica cada vez mais robusta e interessante. E de verdade, eu acho que todas essas mudanças, elas são para melhor. A gente não pode se apegar com aquilo que era no passado, a gente tem que acompanhar essas mudanças. Eu vejo muitos profissionais reclamando que o jornalista hoje tem que fazer de tudo, tem que trabalhar na rádio, tem que trabalhar na TV, no impresso, tem que fazer rede social. E eles falam isso com uma carga negativa tão grande e eu só consigo ver isso de uma forma tão positiva. Poxa, olha quantos profissionais versáteis a gente tem hoje. Eu não estou falando em precarização de mão de obra, é algo totalmente diferente. Mas por que um profissional hoje, ele não pode ser tudo isso? Olha que chance que ele tem de passear por todos os meios. Mas isso não precariza a profissão? Precariza se a gente ficar estagnado no passado de achar que um jornalista ele só deve fazer uma coisa. Hoje tem que ser multi... Eu acho que precarizar é você querer limitar uma pessoa a um único papel. Legal. Eu acho que isso é precarizar. Mas veja só, mais uma vez, o cuidado, quando eu falo em precarizar, é que ele tem que ter suas horas de trabalho respeitadas, ele tem que ter o piso da sua categoria respeitado, ele tem que ter as suas condições trabalhistas respeitadas. Não é isso, é algo totalmente diferente. Mas um profissional ser versátil e você exigir que ele tenha esse perfil, de forma alguma isso é precarizar. Eu não consigo, de verdade, ver isso como algo negativo. E eu já escutei tanto, talvez porque eu trabalho no meio de comunicação que tem todas as plataformas, mas se você
perguntar para qualquer pessoa que trabalha lá dentro, e assim como eu, faz de tudo um pouco, olha como é gostoso você comunicar pela rádio, você comunicar pela TV, você comunicar pelo jornal impresso, você comunicar pelas redes sociais, você comunicar pelo portal de notícias. E isso tudo é possível se você está extrapolando o horário ou então as condições de trabalho de ninguém. E isso eu vejo, inclusive, em outras profissões. Respeitando, claro, o limite de trabalho de cada um, mas eu acho que a criatividade, o desempenho, ele jamais pode ser podado porque alguém vai ficar com medo de perder o emprego. E aí eu acho que somente as pessoas que conseguem ter esse nível de adaptação, não só no jornalismo, mas em qualquer outra profissão, são as pessoas que realmente vão ficar no mercado de trabalho. Você trabalhou muito tempo na redação, ainda trabalha na redação do jornal impresso ali, né? Nessa orientação de pauta e tal. E aí teve recentemente um incremento que foi o rádio e agora a TV. Como é que foi essa transição para ti? Ou não houve transição? Como é que foi isso? Bom, foi bem tranquilo. Eu acho que aos poucos você vai fazendo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, quando você vê, você já está. Não é? Então, para mim, foi muito tranquilo. Eu já percebi em outros lugares, profissionais que tiveram, na época de migrar do impresso para o digital, eu vi algumas pessoas que tiveram algumas dificuldades, restrições, de achar que... Mas, enfim, é isso que eu estou falando. Eu acho que o jornalista, ele tem um potencial tão incrível que ele pode ser trabalhado, que ele pode ser valorizado. E aí eu acho que quem consegue permear por tudo isso de forma, como é que se diz, com um desempenho bacana, eu acho que tem tudo para ser um profissional realmente de sucesso. Desde que se respeite. Se você é uma pessoa que você é tímida, ou então que você não consegue desenvolver bem no vídeo ou na rádio, ou então aquele que é do vídeo não consegue desenvolver bem no texto, cada profissional precisa... você tem que respeitar o limite de cada profissional. Mas eu acho que incentivar é algo muito bacana que pode acontecer na vida dele. E eu sou um exemplo disso. Porque eu fui a vida inteira de impresso. Eu jamais me imaginei no rádio. Como é que está sendo? Nunca imaginei, até porque eu sou uma pessoa tímida. E como é que está sendo? E isso me ajudou, inclusive, na minha vida pessoal, na minha timidez. O rádio te ajudou? O rádio me ajudou. E de repente, já pensou se eu, Carol, dissesse, não tenho talento para o rádio, eu já cheguei a afirmar isso, não tenho talento para isso. Mas eu fui lá, me incentivaram, eu fiz, fui engateando, continuo engateando, porque eu acho que profissionalmente você sempre tem algo a aprender para melhorar, para acompanhar a transição. E o jornalismo tem muito disso. Toda hora você surpreende com uma coisa. Hoje a gente está apostando nos podcasts. Sim. O que era podcast? Algumas pessoas ainda nem sabem o que é, mas tem tanto podcast bacana. Olha só, a gente começou a falar de rádio, depois a falar de internet, de rede social. Podcast é a grande aposta do momento. Então, eu acho que o profissional de jornalismo, ele pode sim fazer tudo isso dentro, é claro, dos seus limites, mas de verdade eu não vejo isso como algo negativo. Se tu fosse pintar uma tela, um quadro do jornalismo do Piauí daqui a 5 anos, o que tu via de diferente hoje? O que tu colocaria nessa tela? Nossa, que pergunta difícil. Principalmente para mim que não tenho muito o dom da arte, né? De imaginar uma tela. Mas no jornalismo do Piauí... Bom, eu acho que o jornalismo do Piauí ele vai crescer muito. Eu acho que existe um mercado para crescer. Não sei te dizer o que vai... Eu poderia apostar no podcast? Poderia, né? Digamos que essa onda de podcast realmente seja o que mais venha daqui a 5 anos ser o tipo de comunicação mais presente, mas eu não apostaria com toda certeza. Se a gente pegar um cenário, um recorte de 5 anos, quem diria que as rádios que hoje estão com grande sucesso, com uma grande audiência, que estão consolidadas, que se consolidaram em pouco tempo. Fazendo conteúdo jornalístico. Se a gente pegar um recorte de 5 anos, acho que poucas pessoas apostariam. Nessa onda da rádio fazer jornalismo, né? Da rádio fazer jornalismo.
talvez o podcast seja algo que não veio para ficar, talvez sim. Por exemplo, para mim, a minha forma de consumir podcast é muito útil, porque eu gosto de pegar análise que talvez eu não tenha o tempo para parar e ler, porque enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou trocando de roupa, enquanto eu estou cozinhando, eu estou ali ouvindo aquele podcast. Talvez para outras pessoas que têm um outro ritmo de vida diferente não seja, não gostem mais de ler, de ouvir. Espero que essas formas de comunicação instantâneas, de notícias falsas, de fake news, não estejam nesse quadro. Espero muito, mas isso eu estou sonhando. Mas eu estou sonhando, né? Estamos caminhando para o final, as fake news não vão acabar, né? Não vão acabar. Estamos caminhando para o final. Mas eu não colocaria no meu quadro, porque eu acho que meu quadro tem que ter só coisa boa. Legal. Otimista, né? Acho que a gente precisa muito. E aí, tomara que isso aconteça mesmo. É o que a gente espera também. Quadro que a gente chama já ou jamais. Você diz já ou jamais, tá bom? Xingar a fonte que não te deu as informações. Jamais, eu sou uma pessoa muito tranquila. Talvez tenha xingado mentalmente, mas verbalmente nunca. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro mesmo, assim, jamais. Fingir algo para não fazer a pauta. Jamais. Se arrepender da matéria que fez ou publicou. Não digo jamais, vai que eu me arrependo lá na frente, mas nunca aconteceu, não. Alguém já te ofereceu dinheiro para fazer uma matéria? Já. Recebeu cantada na redação? Já. Tirar selfie com o entrevistado? Jamais. Por quê? Porque eu acho que o jornalista não é a notícia. Eu acho que não é a notícia. Já tirei selfie, assim. Por exemplo, quando colegas jornalistas foram entrevistados, então o entrevistado vai lá e faz uma selfie. Ele tira e aí eu às vezes publico nas minhas redes sociais, mas eu ir tietar a minha fonte, principalmente se eu estou lá como repórter, eu nunca fiz isso. Aqui a gente faz. Sim. Nós vamos fazer. E para encerrar... Eu entendi errado, eu pensei que era aqui no Piauí a gente faz. Não, eu digo aqui no programa. Sim. No programa a gente faz. Mas de entrevistado meu, só digamos, de colegas que foram lá, porque eu tinha um grau de intimidade para isso. Claro. Entendi isso. Ou então quando ele próprio. Mas eu, no meio de uma entrevista, tirar uma selfie, eu não acho bacana. Para encerrar, Carol, essa é a pergunta-chave do programa, tá? Carol, qual a pauta da sua vida? Nossa, essa é difícil mesmo, viu? Mas quando você fala em vida, da minha vida profissional? O que você entendeu? Bom, eu acho que desenvolver, isso no sentido mais amplo que tem essa palavra, porque eu acho que a gente tem sempre que se desenvolver, seja no aspecto pessoal, mental, intelectual, profissional. Acho que a gente sempre precisa desenvolver, jamais ficar estagnado. E por que eu escolhi isso como uma pauta na minha vida? Porque todo dia quando eu acordo eu tenho esse objetivo, esse propósito. Naquilo que eu vou poder me desenvolver em qualquer aspecto da minha vida. Eu tenho esse objetivo de me desenvolver em todas as áreas. Por isso que eu digo que a Carol do ensino médio não é a mesma Carol de hoje. Eu mudei muito. E eu faço uma avaliação de que eu estou mudando para melhor, evoluindo, e ainda tenho muito para evoluir, ainda tenho muito que me desenvolver profissionalmente, intelectualmente, no âmbito afetivo, no âmbito familiar, na minha rede de amigos. Acho que sempre é possível você desenvolver. Então, saindo um pouquinho do jornalismo, mas levando isso como uma pauta para a minha vida, eu trocaria a palavra pauta por propósito. Acho que esse é o meu propósito, desenvolver em todas as áreas. Desenvolver sempre. Olhando para aquela câmera ali, que frase tu diria, que frase conduz tua vida?
Nossa, aqui é só pergunta difícil. Deixa-me ver que frase... Eu posso pegar emprestado da do Chico? Total. Acho que eu tenho medo que as coisas... Que muitas pessoas têm medo que as coisas mudem, que eu teria medo de que as coisas não mudem. Eu acho que essa mudança, essa transgressão, esse desenvolvimento, ele é importante no aspecto de qualquer pessoa, na vida de qualquer pessoa. Eu adorei o papo. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês também tenham gostado. O Vida de Repórter fica por aqui. A gente se encontra em breve com outro grande profissional da mídia piauiense para poder conversar um pouco mais sobre comunicação. Te agradecer, Carol, pela presença. Eu que agradeço. Fiquei super incomodada, assim, de ser sabatinada. Acho que isso foi importante para a gente ter um pouquinho de ideia do que acontece com os nossos entrevistados. Não é? E, às vezes, entender o que passa do outro lado, né? Maldade dos repórteres. Os repórteres, às vezes, são maldosos. Colocam os entrevistados na parede. Foi importante. Espero que tenha sido bom para você, como foi bom pra gente. E a gente encerra aqui. Eu que agradeço. Um abraço para todos da Conrad. Assumir riscos não é apenas sobre procurar emprego. Também é sobre conhecer o que você sabe e aprender o que você não sabe. É sobre ser aberto para todas as possibilidades que o universo lhe deu hoje, agora. É sobre abrir a mente para ideias e pessoas. As escolhas que você faz, as pessoas que você ama, a fé que você tem. O que você diz e faz são o que irá lhe definir. Nunca fique desencorajado, nunca pense em desistir. Dê tudo de si. E quando você cair ao longo da vida, lembre-se, caia para frente. Escola com Rádio. Inscrições abertas para o curso de Rádio e TV. Mais informações, 0 Prestadora 86 99495 8096. Apoio, Sindicato dos Radialistas do Piauí.